há uma questão que é muito importante ter em conta. Não se pode sempre apontar o dedo ao dinheiro. A questão de o dinheiro ser a raiz de todo o mal e essas coisas todas que se ouve dizer. O dinheiro é nada mais nada menos do que uma forma de facilitar trocas comerciais. Porque teoricamente é possível trocar géneros, ok? Eu se tiver muitas galinhas e produzir muitos ovos e tiver ovos a mais, eu posso trocar esses ovos com o meu vizinho por couves, por exemplo. Nós vamos dizer que ele tem couves, tem um quintal cheio delas, a família dele não vai consumir aquelas couves todas, portanto ele precisa de ovos, não tem galinhas, eu dou-lhe uns ovos e ele dá-me as couves. Só que chega a um certo ponto em que essas trocas comerciais precisa, precisam ter uma moeda de troca, neste caso, precisam ter alguma coisa que facilite. Portanto, o dinheiro é uma Temos a Grécia ferramenta. Antiga. E, exatamente, o dinheiro é uma ferramenta. E, e não pode ser visto como a origem, seja do que for. Porque há sempre pessoas por trás do dinheiro. E enquanto houver Estado, vai haver impostos. Isso é uma coisa, é uma certeza da vida. Mesmo sem Estados ias ter impostos. Não ias era ter imposto. O nome não seria imposto. Né? Ias ter seguros a curarem dinheiro. Né? Sim, Isso e mesmo que não tivesse seria a mesma Estado, coisa. antes de haver Estado havia feudalismo. Portanto, terias Claro. sempre de prestar contas a alguém. Mas o feudalismo resultava um pouco como um Estado. Eu Ah, sei porque disso, não é, só que eu digo, sim, o que eu quero sim, dizer com sim, isso é eu que percebo. não é tão centralizado, é isso que eu quero dizer. Sim, sim. Não, mas E, a questão eu vejo muita gente, a anarquia não há imposto. Bem, na anarquia não há o dito imposto, né? Mas a pessoa vai ter de pagar em seguros e outros serviços para, por exemplo, ou para ter segurança, ou para as necessidades passivas, certo? Segurança, ah, exército, certo? Nunca Isa, vamos conseguir. sabes que eu já tive uma fase, não sei se te apercebeste disso, mas já foi há algum tempo, Sim, já foi o ano sim, passado, já me apercebi, já em que discutimos eu, várias vezes essa questão. em que eu até apoiava e achava que era boa ideia o anarcocapitalismo. Mas o meu problema começou com o anarcocapitalismo começou quando eu comecei a perceber que o anarcocapitalismo é o extremo oposto do comunismo. No sentido Exatamente. em que, exatamente, no sentido em que uh, a diferença aqui, a única diferença entre o anarcocapitalismo e o comunismo é que no comunismo estás a entregar os teus bens todos ao Estado, na esperança que o comunismo os distribua por igual para toda a gente. No anarcocapitalismo simplesmente estás a tirar o Estado da equação e Exatamente. e Estás a dar às empresas. exatamente, a deixar tudo, como se costuma dizer, ao Deus dará. Ora, tanto o comunismo como o anarcocapitalismo pecam por não conseguirem resistir face à natureza humana. Ou fazem de conta quem defende o anarcocapitalismo e quem defende o comunismo, ou fazem de conta que a natureza humana não existe, ou tentam ao máximo uh, reduzir o impacto que a natureza humana possa vir a ter na sua ideologia. Nunca conseguem. Porque, vamos lá ver uma coisa. No anarcocapitalismo, até o modo de vida é diferente quando tens um estado social. Imagina, tirar férias. Como é que tu tiravas férias num sistema anárquico? Não tiravas. Eras logo substituído por uma pessoa que conseguia trabalhar um ano inteiro sem se queixar. E depois era assim. Tu trabalhavas 5 dias, mas havia um que precisava, que estava no desemprego e dizia que trabalhava 7. Então nem tinha pausas, certo? Trabalhava 7 dias, 10 horas por dia, numa semana. Então tu não terias hipóteses. Terias de trabalhar as 10 horas e os 7 dias por semana. E tornava-se uma questão, mesmo sem Estado, uma questão de escravatura
do trabalhador. Eu sei que parece um pouco comunista a dizer isto, mas na própria União Soviética isto aconteceu, que os trabalhadores tornaram-se escravos do Estado e aqui ias tornar escravo das empresas. Exato. A questão que tu falaste da segurança, por exemplo, num sistema anarcocapitalista, quais seriam as opções para garantir a tua segurança? Ou terias dinheiro suficiente para contratar uma segurança privada, ou até mesmo uma milícia ou um exército para te defender, ou então terias de te associar a alguém que tivesse a possibilidade de te dar segurança. Iriam-se criar comunidades e muitas vezes essas comunidades de pessoas, ok, se calhar eu sozinho não tenho dinheiro suficiente para contratar uma segurança privada, mas se me juntar a várias pessoas, todos nós podemos nos defender. E poderia chegar a um ponto em que essa gente toda junta conseguia ter mais capacidade de se defender do que uma pessoa só com muito dinheiro e com muita capacidade de contratar segurança e proteção. Ora, Eu vou mais longe, diz. mas eu só queria tirar uma parte. Essas comunidades iriam criar, por exemplo, iriam pagar para ter segurança privada, certo? Como fosse um imposto. Então haveria dessa comunidade, um ou outro, queria controlar esse dinheiro para pagar a segurança privada, certo? Um intermediário. Sim, e o que, sim. o que é um intermediário? É um Estado. Então iria novamente surgir o Estado, certo? É impossível nós fugirmos, né? Um Estado é tão preciso como um hospital, como uma escola. É necessário. Agora, nós podemos ter melhores Estados do que outros, mas é necessário. Porque, como tu estavas a dizer, o que ia acontecer era uma comunidade fechava-se para ter proteção. Obviamente não era o cidadão comum que iam andar todos armados. Podiam andar todos armados, mas era o cidadão comum, não era o Zé António que ia salvar o Zé Diogo do Zé Luís. Era um polícia, né, que seria pago pelaquela comunidade que queria salvá-lo. Então essa comunidade teria de pagar um tipo de imposto, né? Faz sentido e vai sempre de encontrar a natureza humana, porque a natureza humana é sempre a sobrevivência daqueles que se adaptam melhor, do darwinismo, não significa só pessoas que se adaptam melhor individualmente. Significa também grupos que juntos conseguem adaptar-se melhor do que pessoas isoladas. Claro. Ou membros de uma espécie, neste caso, membros de uma espécie. Exatamente. Por exemplo, na natureza, essa questão do indivíduo funciona bem, certo? Por exemplo, o leão mais forte ganha ao leão mais fraco. Mas se nós partimos esse posto para o ser humano, com os mecanismos que nós temos, tu podes ser mais forte do que eu, mas se eu disparar primeiro do que tu e num sítio vital, tu morres e eu mesmo mais fraco venço. Certo? Então tipo esta questão de mas aquele indivíduo é mais forte, isso não tem nada a ver. O que nos separa, a única coisa que nos separa da evolução, né, dos indivíduos, é a inteligência, é o dinheiro, porque um é mais rico do que o outro, e é o poder, porque um tem um cargo que vale mais do que os outros cargos. Então são estes três fatores que nos param em termos da evolução. O que acontece no anarcocapitalismo é que a única coisa que prevalece é o dinheiro. E porquê que não é inteligência? Porque tu és dono de uma empresa, certo? Tu podes ser. Imagina, tu tiraste o curso X e és o melhor nesse curso. E as empresas querem. Mas há um
que é o segundo melhor, ou o terceiro, ou o décimo, trabalha mais do que tu, né? Que, como está desempregado há mais tempo, já está numa fase de desespero, que nem quer tirar uma semana de férias. Então, a tua inteligência para a empresa depois não vai servir para nada. Porque se nós acreditarmos, não, mas ele é mais inteligente, produz mais. Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque os cursos não é para génios, é para pessoas normais. Né? Por exemplo, se tu fores, a menos que tu estejas num grau de investigação, né? Numa área de investigação, aí é diferente. Aí já depende da tua capacidade. Agora, por exemplo, ser gestor, ser isto, ser aquilo, simplesmente tens os métodos e aplicas os métodos. Obviamente que há um que é melhor a aplicar o método porque se calhar percebeu melhor o método e há o outro que não percebeu tão bem. Mas isso é porque não por capacidade de inteligência, mas sim por capacidade académica. Isto é, não estudou tanto para perceber todos os métodos. Então, no anarcocapitalismo, a única coisa que prevalece é o dinheiro. E o dinheiro dá-te poder. Enquanto eu falo de um poder diferente do dinheiro, hoje, um Presidente da República é mais pobre do que um empresário. Mas tem mais poder do que o empresário. Certo? Ou pelo menos devia ser assim. Enquanto no anarcocapitalismo os empresários têm mais poder. E depois há outro problema. É que não vai haver microempresas, médias empresas. Vai haver só grandes empresas. Isto é, vai ser só oligopólios ou monopólios. Não vai haver concorrência. Os capitalistas que dizem, não, mas vai haver concorrência. Não vai haver. Não Poderia existe haver, concorrência. poderia haver Sim. prestadores de serviço, empresas Sim. unipessoais, mas microempresas, Mas pequenas empresas que empregam gente, não. Exatamente. A questão da prestação de serviços, eu não falo como uma empresa. O prestador de serviço é diferente, certo? E mesmo uma empresa unipessoal, Sim. teoricamente Dar. poderia existir num contexto anarcocapitalista, mas seria muito pontual, mas poderia existir. Não, imagina, por exemplo, ias ter uma sociedade enorme de gestores, com mais de 500 gestores, né? E podias até ter uma sociedade de 3 gestores. As pessoas iam escolher a maior sociedade. Exatamente. Certo? Nunca Sim. iam escolher. Enquanto hoje. Mas se aqueles 3 gestores tivessem preços mais baixos. Ok, sim. Haveria pessoas a escolher esses 3 gestores. Mas é assim, é como eu digo sempre. Tu tens um problema de coração, né? Precisas de uma grande operação. Tu vais ao médico que cobra menos ou vais ao médico que cobra mais? Cobra mais. Porquê? Porque se cobra mais é porque é melhor. Se é melhor, tens mais hipóteses de salvar. Então funciona também um pouco esta questão. Não, mas o preço é muito alto, há mais barato. Sim, mas poucas pessoas fazem esta. Só se as pessoas não tiverem mesmo posse, é que não pagam mais caro.